Namastê! Feche seus olhos, estende a sua mão e perceba sua mão como parte do seu corpo, sem mexer ou encostar em nada. Entre no seu corpo interno. Habite-se. Bom, no vídeo passado a gente conversou sobre a consciência individualizada que cada um de nós é, e a gente também viu que se a gente não tirar o nosso holofote do ego, ele vai nos levar para o nosso próprio fim, né? A gente vai conversar sobre as várias formas que a gente tem para tirar o holofote do ego e voltar para a nossa fonte, para que a gente se identifique outra vez com a luz e possa ter a experiência na dualidade, que é o propósito da consciência, sem o domínio do ego, né? Ele continua existindo, mas como ferramenta, que é o que ele, na verdade, é. Mas antes eu vou falar um pouquinho do Bhagavad Gita, um texto lindo que faz parte da epopeia hindu Mahabharata. Ele é a essência do conhecimento védico e um dos maiores clássicos de filosofia e espiritualidade do mundo. O Bhagavad Gita narra o diálogo entre Krishna e o príncipe Arjuna, cujo trono tinha sido tomado pelos seus parentes. O diálogo acontece no campo de batalha, onde Arjuna vê no campo oposto seus pais, avós, filhos, sogros, mestres e amigos. Então, Arjuna resiste à ideia de ter que matar seus parentes e amigos para reconquistar o trono. E ele questiona como que essa vitória poderia lhe dar alguma satisfação e que valor sua vida teria sem aquelas pessoas que ele amava tanto. Mas Krishna o faz ver que era o certo a fazer. Arjuna representa o eu humano, cujo reino foi tomado pelo ego, que é representado pelos entes queridos. E Krishna representa a consciência divina. A dificuldade de Arjuna em matar seus entes queridos representa a dificuldade em nós de nos desapegarmos da identificação com o ego. Entes queridos representa a familiaridade da percepção da vida através do ego. Porque a gente conhece a vida através do ego e a gente se compatibiliza com o mundo através do ego, né? Já que o mundo em que a gente vive foi construído pelo ego. Então, da mesma forma que Arjuna, a gente encara o ego como a gente, nossa família. E a gente vive como individualidades separadas. Por isso a gente se sente frágil e impotente diante da vida. Mas lembre-se, esses sentimentos não são seus, são do ego. E você já sabe que o medo é a emoção básica dele. E é por isso que vivendo sob o domínio do ego, a gente tem medo de outros seres humanos, de outras formas de vida, da violência, da falta, da perda, da mudança, de doenças, da morte, do inesperado, do desconhecido, de sofrer, enfim. A gente tem medo de viver, não é? E é só através da consciência que a gente pode resgatar o nosso reino, ou seja, a nossa correta identificação com a consciência. Mas aí a luz vermelha do apego acende e a gente logo pensa que se tiver que abrir mão do que a gente é para alcançar a iluminação espiritual, não vale a pena. Do mesmo modo que Arjuna, né? Aí a gente pensa, porque minha vida é boa, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de ter prazer, de comprar, de ter ambição, enfim. Eu gosto de viver nesse mundo material e aproveitar o que ele tem para oferecer. Uma ideia errônea que se tem da espiritualidade é que ela é antagônica à vida material. Como a gente viu até aqui, ela engloba tudo, inclusive a experiência da vida na matéria, não é?
A ideia de que pessoas espiritualizadas devem abrir mão de todos os prazeres da materialidade não faz nenhum sentido, a não ser se a gente pensar que está no lugar errado, que o mundo não é o nosso lugar. Enquanto a gente está aqui, ele é o lugar da nossa experiência. Então, quando a gente ajusta o nosso holofote para voltar ao movimento ego-fonte, a gente volta a se identificar com ela, a fonte. E a gente pode enxergar o ego como uma ferramenta. Mas isso não quer dizer que quando a gente amplia a nossa consciência, a gente vai deixar de existir na matéria. A matéria faz parte da experiência. A existência enquanto matéria nos fornece experiências maravilhosas se a gente não está sob o domínio do ego. A gente continua tendo a nossa vida e os fatos que ocorrem nela para a gente experimentar. Muda-se o ângulo, a perspectiva em que a gente vê essa experiência aqui, mas não nos faz abrir mão dela. A vida com seus prazeres, anseios, memórias, sentimentos, nada disso é retirado da experiência. A vida é feita de acontecimentos, simples e variados fatos. A experiência é nova a cada momento e nós também somos novos a cada momento. Situações de vida e das relações com seus desafios e encantos propiciam a vivência e a expressão das emoções, bem como a conscientização de cada ser vivo. Como a gente viu lá atrás na alegoria da carruagem, o instrumental que a gente tem para viver a experiência da materialidade é o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental, né? O pensamento ativa uma emoção e ela se imprime no nosso corpo físico para que a gente possa vivenciá-la, né? Isso acontece rapidamente. A vida útil da emoção é curta e também é do pensamento. É um fluxo constante de vibrações e vivência das sensações propostas pelo eu interno. A cada instante em que o fluxo é deflagrado, a sequência se dá e a experiência é vivenciada. E a cada vez que o foco é retirado do ego, ele se volta para a fonte, se energizando e se fortalecendo. Enfim, se conscientizando de si. A cada vez que o foco volta da fonte, ele volta mais forte e o ego se torna mais fraco. Mas tirar o foco do nosso holofote de cima do ego vai se tornar uma tarefa impossível se você quiser declarar guerra contra o ego. Imagina que o ego é um quarto escuro. Se tem um cômodo escuro, como que a gente faz para acabar com a escuridão? A gente briga com ela, a gente nega que ela existe, a gente sofre porque ela está lá? Ou a gente acende a luz? E o que acontece com a escuridão se você acender a luz? Ela some? Não. Quando a gente acende a luz, a escuridão não se esconde ou se recolhe. Ela simplesmente se transforma em luz. Tudo o que é revelado para a luz se torna luz, como disse o apóstolo Paulo. Tudo volta à origem, que é a luz. A partir do próximo vídeo, a gente vai ver várias formas de transmutar a escuridão do ego em luz da nossa consciência. Até lá! Namastê! E se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com quem você gosta e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Embarque comigo nessa maravilhosa jornada do autoconhecimento.